Olá, curiosos, tudo bem? Lembrando que o filme a seguir contém spoilers, então solta a vinheta e vamos pro filme! Bem-vindo de volta ao A Gente Te Conta! Hoje vamos mostrar uma comédia dramática baseada em fatos reais de 2020, intitulada Ilha das Rosas. Em novembro de 1968, na cidade de Strasbourg, Jean-Baptiste chega ao Conselho da Europa. Depois de notar um carro estranho no estacionamento, ele entra no prédio e encontra um homem com aspecto de doente sem roupas de frio. Então ele pergunta ao guarda Gary sobre ele. Gary explica que Jorge Rosa é italiano e engenheiro e que esteve aqui a semana toda, e que o carro estranho também pertence a ele. George afirma ser o chefe de um estado e que trouxe os documentos para o conselho e não vai sair até eles pegarem. Para se livrar dele, Jean faz uma escolha em aceitar os documentos de Gary levando para o escritório com ele. Mas assim que ele entra no escritório, ele joga no lixo. No entanto, ele muda de ideia quando percebe que o documento tem o logotipo da ONU. Depois de ler os documentos, ele apressadamente chama Gary e pede para que eles chamem George até seu escritório para que possam conceder-lhe uma audiência. Mas como Jean e seu colega de trabalho estão céticos sobre a situação, ele começa a contar sua história desde o início. Há um ano em Bolonha, George está em um bar com seu melhor amigo Maurizio Orlandini e outros colegas comemorando sua formatura de faculdade. Em meio à celebração, ele vê sua ex-namorada Gabriela e decide convidar para tomar uma bebida com ele. George pergunta sobre seu namorado, ela diz que está tendo um momento difícil, mas ele fica surpreso ao ouvir que eles estão juntos há 3 anos, que é quase o mesmo tempo que George namorou com ela. Ele acha que o pai de Gabriela gosta dele, mas ele sempre o odiou, então Gabriela lembra ele o porquê que seu pai o odiava. George fez a TV do seu pai explodir e nunca se desculpou com eles. Eles começam a discutir sobre a TV e o fato de Gabriela poder se casar, então ele se oferece para levá-la para casa. Já a caminho, George tenta impressionar contando que ele mesmo construiu esse carro. Ele e Gabriela conversam alegremente, mesmo quando ela admite que terminou o namoro porque ele é imprevisível. Logo depois, eles são parados pela polícia, que apontam que o carro dele não tem placa. Quando os policiais pedem os documentos, George dá o RG porque não tem o CNH. Com a falta de responsabilidade de George, Gabriela fica com raiva. A polícia descobre que George tem antecedentes criminais, uma proibição de voar para ser preciso, porque uma vez ele tentou pilotar um avião não registrado. Quando um oficial entra em seu carro para confiscá-lo, George passa dos limites, então ele é preso e passa a noite inteira na cadeia. Na manhã seguinte, ele é socorrido pelo seu pai, Ulisses Rosa, que deseja que seu filho, entre aspas, seja normal. Seu pai consegue um emprego para George como engenheiro da escuderia Ducati, mas George não está feliz com a ideia, então, depois de um agradecimento muito sarcástico, ele sai do carro e deixa seu pai para trás. Em seguida, ele vai ver Gabriela que está dando aula sobre lei natural e como as coisas que são legais nem sempre estão certas. Quando ela o vê entrar na sala de aula, ela interrompe a aula depois de apenas 10 minutos para que ela possa falar com ele em particular. Ela está muito furiosa porque agora ela tem uma ocorrência na polícia e isso pode prejudicar em sua carreira. O pedido de desculpas de George é medíocre e ele prefere falar sobre o momento que eles estiveram no carro, mas Gabriela o rejeita, dizendo que ele não é um gênio e que suas invenções colocam todos em risco. Mas se ele quiser um mundo sem regras, ele deve construir o seu próprio. George não entende que é uma metáfora e realmente considera a ideia. 3 meses depois, George aceitou trabalhar na Ducati, embora ele odeie porque não desafia sua mente. Enquanto segura uma placa para o piloto saber sobre uma mudança de estratégia, logo ele fica distraído com um outdoor que mostra uma plataforma de petróleo, mas que o inspira com uma nova ideia. No entanto, o piloto não consegue ler o sinal e acaba caindo, então ele soca o George na cara por isso. Algum tempo depois, George vai visitar seu amigo Maurizio, que está tentando convencer seu pai de que eram seus empregados que estão roubando o dinheiro da empresa, quando na verdade foi ele. George diz a Maurizio que quer construir sua própria ilha, e uma vez que não é possível criar uma natural, eles podem construir uma com metal seguindo o projeto de plataforma de petróleo. Maurizio não hesita em aderir ao projeto, pois ele está cansado de trabalhar no estaleiro de seu pai. O próximo passo é ver como uma plataforma de petróleo é construída e eles aprendem que usam cerca de 30 pilares de função de concreto armado e um injetor de concreto subaquático. Mas que para tudo isso eles precisariam de muito dinheiro. E para piorar as coisas, precisariam de um navio de carga especial para transportar todos os pilares. Mas então George tem uma ideia e mostra para Maurizio como um pequeno frasco de metal oco lacrado flutuaria, e que poderiam transportar os pilares para um local de sua escolha, fazendo-os flutuar através de um barco. E uma vez lá, eles podem enchê-los com água para que afundem. Eles continuam com o plano alguns dias depois, e já no local viram que o plano deu certo, mesmo achando que seu amigo teria afundado com os pilares. De volta ao presente, mais e mais membros do conselho continuam aparecendo no escritório, fascinados pela sua história. Eles estão um pouco céticos ao ouvir que esses 2 caras conseguiram transportar os pilares que instalaram no fundo do mar e conseguiram construir uma gigante plataforma sem chamar a atenção de ninguém.
De volta para a história. Para ser uma ilha independente, você precisa ter sua própria água doce, então eles instalam com sucesso uma broca que os fornece. A furadeira gigante chama a atenção da guarda costeira, que acham que sua torre é uma antena de transmissão usada para ocupação ilegal de ondas de rádio. Eles explicam que estão apenas perfurando para ter água doce, então eles vão embora já que isso não é ilegal. Jorge decide ficar na ilha somente com o mar, um rádio e um pouco de café. As coisas vão bem no início, mas logo começa a chover. Jorge acha que está protegido embaixo do guarda-sol. No entanto, no meio da noite a chuva leve se torna uma tempestade cheia de ondas altas que continuam batendo na plataforma e um vento forte leva seu guarda-sol. Durante a tempestade, um barco se aproxima. Nele está Pietro Bernardini, que pergunta se poderia ficar na ilha. Ele é um soldador bem solitário, então torna-se o primeiro residente da ilha. De volta ao presente, o pequeno encontro de Jorge torna sua audiência completa com todo o Conselho Europeu. Um secretário está apresentando aos ministros os moradores da ilha. Depois de falar sobre Pietro, ele traz à tona Wolfgang Rudd Neumann, gerente de relações públicas de um clube de praia. Rudd perdeu sua cidadania alemã quando desertou do exército, mas desde que ele entrou na Itália ilegalmente, ele não tem sua cidadania italiana. Voltando à história, Rudd, quando ouve as notícias sobre dois caras construindo uma ilha, decide visitá-los. Depois de ouvir suas explicações sobre a construção de um novo mundo, Rudd se torna o gerente de relações públicas da ilha e começa a fazer do local um destino turístico. Logo, a notícia de um lugar sem lei chega a todos da Europa e as pessoas de todo mundo querem ir até a ilha para conhecer e se divertir, pois o momento não é muito bom, porque nesta data de 1968 é o ano de uma série de motins na França, do qual todos querem se esquecer. Rudd ainda comenta a George sobre o Esperanto e quer adaptar o idioma para que seja a língua oficial da ilha, e que quer renomear a ilha até o momento chamada de Ilha de Aço para a Ilha das Rosas. A ilha se torna tão grande e famosa que eles começam a aparecer nas notícias e é assim que Franca os conhece. Depois de descobrir que ela está grávida e de não saber quem é o pai, ela vai para a ilha e pede um emprego como barman. Eles a contratam ficando animados porque o bebê será o primeiro morador nativo da ilha. Em uma tarde, depois de uma conversa com Maurício sobre implantar jogos de carta na ilha, Jorge fica encantado em ver que Gabriela veio visitá-lo, mas ela não se impressiona com a ilha, pois não o vê como um país e sim como um clube. Depois de contar a Jorge que ela vai se casar, ela vai embora, recusando o convite para passar a noite com ele. Mais tarde, naquela noite, Rudd e Maurício discutem sobre suas ideias. Rudd quer começar uma competição, enquanto Maurício gostaria de implantar torneios de jogos de azar. A mente de Jorge, no entanto, ainda está presa no que Gabriela disse. Então ele diz a seus amigos que a ilha seja conhecida como um verdadeiro país. Eles têm a moeda, selos, serviços em língua oficial. A única coisa que está faltando é um governo. Jorge declara ele mesmo como presidente, Franca como ministro de Assuntos Econômicos, Pietro ministro da Defesa, Rudd secretário de Estado e Maurício abrangerá os assuntos internos. Para oficializar, envia uma carta a pedido à ONU, que logo contata um governo italiano que enviam 2 agentes especiais para reconhecer a ilha. Alguns dias depois, o Conselho Italiano de Ministros está em uma reunião habitual, quando o primeiro-ministro Giovanni Leone recebe a notícia de Franco Resitivo sobre a ilha, que tem escondido o fato de que o secretário-geral da ONU os chamou. Furioso, Giovanni exige saber por que eles não fizeram nada sobre isso, então Franco explica que enviou 2 agentes para a ilha, mas que não voltaram depois de 40 horas. Terminada a reunião, os referidos agentes finalmente se ligaram, confessando que ficaram hipnotizados sobre a liberdade da ilha, falando inclusive que um dos agentes traiu sua esposa. Mais tarde à noite, Franco aparece na TV dizendo que o governo está trabalhando para eliminar a ilha, e isso é visto por Gabriela e os pais de Giorgio. No entanto, tem o efeito oposto do que ele queria. Dezenas de cartas começaram a chegar na ilha, pedindo a cidadania. Giorgio volta ao continente para almoçar com os pais, mas Ulisses não deixa comprar uma lagosta porque acha que o dinheiro da ilha é ilegal. Giorgio os convida para conhecer a ilha, mas seu pai recua a oferta com uma desculpa boba. Depois ele é abordado por agentes de Franco que ofereceu a troca de sua ilha por 2 bares na praia. Jorge é claro que se recusa e sai ignorando os agentes. Mais tarde naquela noite, eles fecham a ilha para visitação para que os 5 possam ter uma conversa importante. Foi decidido então que finalmente vão distribuir as cidadanias. O primeiro passaporte que acabou de ser impresso é para Rudd, que nunca teve um. Enquanto isso, Giovanni está tendo uma reunião no Vaticano com um cardeal muito importante que lhe pede para fazer algo sobre a ilha o mais breve possível, porque está aparecendo nos jornais e eles não podem esconder do Papa, e que também não apoiam tal ideia sobre uma ilha sem lei. Quando ele retorna ao Palácio Chigi, ele descobre que dezenas de cartas chegam de pessoas pedindo para cancelar sua cidadania italiana, e pedidos semelhantes estão acontecendo no governo de todo mundo. Nervoso e chateado, Giovanni manda Francisco resolver esse problema o mais rápido possível para que ele não sofra as consequências. Isso resulta em um agente visitando Ulisses no trabalho. Enquanto isso, na ilha, Maurício quer começar a planejar algo para fazer quando o verão terminar e fica chocado ao ouvir Rudd. Frank e Pietro vão embora, mas Giorgio rapidamente percebe o que está acontecendo.
Ao contrário dele, seus amigos aceitaram a oferta dos agentes. Triste e traído, George vai visitar seu pai Ulysses, que foi demitido do trabalho pois disseram que não estavam contentes com o desempenho que estava tendo na empresa. Não querendo que seu filho tivesse desperdiçado todo seu tempo em construir a ilha, Ulysses incentiva George a recusar o acordo e lutar pelos seus objetivos. George vai até Gabriela, que está no cinema com seu noivo, pois ele quer que ela seja sua advogada neste caso. Ela diz que ele não deveria ter escrito para a ONU, uma vez que ele pode estar em águas internacionais, mas que ele ainda é um cidadão italiano e se quer concretizar o seu objetivo para ele visitar o Conselho da Europa. Então ele faz exatamente isso. Depois de pegar seu carro de volta do pátio da polícia, ele rouba uma placa de outro veículo para não ser parado pela polícia novamente. E é assim que ele está aqui agora, na frente de todo o conselho, contando sua história. Assim que termina, ele é convidado e espera no saguão enquanto o conselho decide o que fazer. Enquanto isso, na Itália, Franco está parabenizando seus agentes por terem conseguido comprar todos os moradores da ilha. Quando as notícias de George estarem com o conselho é levado a ele, George está sendo parabenizado por Jean, que lhe conta que sua história impressionou o conselho e aceitaram rever o seu caso. Mas sua conversa é interrompida por Franco chamando no saguão, exigindo falar com George. Ele atende a ligação e depois que eles discutem um pouco sobre o que significa fundar uma república, George conta a ele sobre o conselho ter aceitado analisar o seu caso. E isso faz Franco ameaçar usar o arsenal italiano e seus militares para explodir a ilha em pedaços. Vendo que a ilha está em perigo, George corre de volta para a Itália, apenas parando no caminho para ligar para sua mãe, que não se preocupa muito com ouvir os problemas da ilha. Enquanto isso, Gabriela está comprando para ela um bolo para o seu casamento e logo percebe que a loja vende lembranças em forma de ilha. E isso faz com que ela mude de ideia sobre tudo que ela já falou. Ela decide não se casar e vai para o porto para se juntar a George em seu barco e ir juntos para a ilha. Uma vez lá, ela pergunta a ele se é verdade que ele construiu a ilha para ela, então ela o beija. Na manhã seguinte, eles são acordados pelo barulho de um navio da marinha italiana se aproximando. No Palácio Chigi, Franco pergunta a Giovanni se pode autorizar o ataque. Giovanni acha que ele está brincando, mas quando percebe que ele está falando sério, ele se recusa, não querendo assinar o ato de guerra. Franco lembra ele que era para resolver o problema custe o que custar e também o informa de que George foi ouvido pelo Conselho da Europa. Então ele não tem outra escolha. Neste momento no continente, pessoas curiosas e todos os meios de comunicação estão chegando para a costa para ver a explosão. Quando Rudy está prestes a fechar seu negócio, ouve sobre o fato. Ele sai do bar e encontra Maurício para se juntar a ele na volta para defender a ilha. Maurício acha que não pode porque não foi permitido que os barcos entrassem nas águas, mas Rudy tem uma ideia. Assim os dois, Franca e Pietro, entram em uma competição de esqui aquático, apenas para que entrassem na água e assim voltaram para a ilha. Pensando que a marinha foi até lá somente para assustá-lo, os 6 ficam em pé na beira da ilha de mãos dadas, apenas para que o almirante não atirasse com os canhões agora que Giovanni deu autorização de atirar. Mesmo assim, ele dá um tiro de advertência. Então, após o choque inicial, o grupo volta para a borda para se manter firme. O segundo tiro cai muito, mas muito perto da ilha. Mas isso não é o suficiente para que eles saiam de lá. Então o almirante envia os soldados para invadir a ilha e prender o grupo. Enquanto Giovanni e Franco aparecem no noticiário como heróis, os pais de George acompanham o caso pelo rádio. Jean relutantemente ignora os documentos da ilha. O grupo é levado no navio da marinha e George só pode assistir enquanto as bombas são colocadas nos pilares para explodir a ilha. Depois ele pede desculpas a Gabriela pelo que ele fez com a TV de seu pai, mas ela diz que não importava mais, e o que importa é mudar o mundo. Sem a ilha existir mais, o Conselho da Europa não conseguiu encerrar o caso. Para evitar que isso aconteça novamente, a ONU mudou a fronteira das águas internacionais de 6 a 12 milhas náuticas em todo o mundo. Até hoje, a destruição da Ilha das Rosas continua a ser a única invasão da Itália. George e Gabriela se casaram e viverão juntos pelo resto de suas vidas. Se você gostou do filme, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Deixa aí nos comentários sugestões de filmes pro próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo A Gente Te Conta. Valeu, galera!